Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero eu que sim. Espero que vocês estejam muito bem descansados pra gente voltar aí, né? Sem muita reclamação. Bom, vocês tiveram aí uma semaninha de férias, uma semaninha de descanso. Espero que vocês tenham descansado bastante, tenham dado uma relaxada. E agora a gente volta aí até o final do ano, firme e forte. Espero eu que sim, né? Com os nossos conteúdos da apostila nova, já estamos no volume 3. A gente falou na apostila passada, no volume 2, né? A gente estava falando sobre as sociedades, então, que a gente estava conhecendo, os incas, os astecas, os maias, os nativos brasileiros, os nativos americanos, e assim por diante. Os japoneses, chineses, indianos. E agora a gente vai tentar entender uma coisa muito importante, porque além da gente conhecer as sociedades, a gente viu que elas vão ser colonizadas. E a colonização dessas sociedades vai se passar justamente com os europeus, né, colonizando essas novas áreas. E a gente vai começar então, no começo. Então a gente vai falar os meios, os métodos de colonização no qual a gente vai ver. Então a gente vai ter, por exemplo, a colonização, a gente vai ter alguns aspectos de diferença dos europeus, né? Então a gente vai trabalhar aí agora nesse começo os aspectos da colonização inglesa e francesa. Francesa não. A gente vai ver as colonizações inglesas e espanholas. Então a gente está falando aí da colonização da América do Norte e América Latina. Ok? Bom, dito isso, vamos começar. Primeiro, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a colonização inglesa. Essa colonização, então, ela parte da incursão, né, dos ingleses no processo de colonização do continente americano. Então, a gente está falando principalmente aí dos Estados Unidos, né, da América do Norte. E ele vai contar com algumas particularidades, né, que vão diferir ele aí de uma experiência colonial promovida pelos portugueses e espanhóis, vai ser um pouco diferente. Entre outras razões, então, a gente pode apontar o processo tardio da colonização e a natureza espontânea da ocupação dos territórios, e as características do litoral norte-americano como alguns pontos fundamentais para a gente compreender a colonização inglesa. Então, para a gente entender tudo, desde o comecinho, lá no governo da Rainha Elizabeth I, que foi mais ou menos ali entre 1500 e 1600, a Inglaterra ela vai ingressar nessa economia mercantilista que a gente já falou, né? A gente já falou sobre o mercantilismo. E ao investir na construção dessas embarcações no comércio marítimo, se torna uma das maiores potências marítimas do mundo. E nesse contexto, então, a pirataria vai se tornar uma importante fonte de lucro sustentada no assalto dos navios espanhóis que saíam do Caribe com destino à Europa. Então, a maioria dos piratas era do próprios ingleses, e depois eles se tornam um dos carinha aí que vão contra a pirataria. E daí tudo fica muito bem claro, já que a gente vai entender o porquê, mas quem assistiu vai entender, quem não assistiu, quiser assistir, pode assistir. Enfim. E nesse mesmo período, né, a gente tentaram aí empreender uma colonização na região norte-americana, com a organização de 3 expedições comandadas pelo Walter Raleigh. Quem assistiu One Piece vai saber esse sobrenome Raleigh, é bem famosinho. Enfim, quem não assistiu, assista, é muito bom. Prof. recomenda. Enfim. O insucesso, então, tipo, eles não tiveram nem um pouco de sucesso nessas primeiras expedições, né? E só foi revertido, então, quando existe a criação, então, da colônia da Virgínia, em 1607. E depois disso, o processo da colonização britânica ela começa a ganhar muita força com a política de cercamento, que vai expulsar os pequenos agricultores nas suas propriedades, forçando eles a buscar uma possibilidade no novo mundo. Novamente, isso é lá da apostila antiga, acho que da primeira apostila até, falando sobre esse processo de cercamento, que eles vão expulsar as pessoas mais pobres da Inglaterra, e essas pessoas vão
querer ir pro Novo Mundo, querer ir para a nova colônia inglesa para tentar a vida lá, para fazer os seus plantios e afins. E os conflitos religiosos também, né, que estavam tomando conta da Inglaterra nesse período, devido à reforma religiosa, né, principalmente anglicana, também vai motivar aí a imigração dos puritanos ingleses para a América. Então a gente tem aí motivos tanto econômicos, quanto políticos, quanto religiosos e até ideológicos para esses ingleses saírem da onde eles estão e irem procurar uma nova vida no Novo Mundo. Então, por volta aí de 1620, um navio vai sair da Inglaterra com um grande grupo de artesãos, pequenos comerciantes, burgueses, comerciantes, camponeses, pequenos proprietários, que estavam então interessados a praticar o protestantismo, né, livremente aqui e também tentar prosperar economicamente. E eles vão chegar então até aqui na América do Norte. Eles vão começar a colonizar, começar a fazer novos pontos. Um dos primeiros pontos se chama Nova Inglaterra. E com o passar do tempo, esse processo de colonização ela foi estabelecida por meio da ação autônoma de determinados indivíduos, né, que vão aí passar a ganhar características das mais diversas possíveis. A região norte, por exemplo, aí que vai tudo ficar fazendo um nó na cabeça de todo mundo. Importantíssimo. Na região norte, a gente vai ter uma colonização de povoamento. O nome praticamente já diz pra gente o que essa colônia é. Ela é uma colônia realmente para povoar. Então as pessoas estão indo ali para morar naquele lugar. Eles vão ter uma grande dificuldade, obviamente, principalmente com a consolidação das pequenas propriedades e do uso da mão de obra livre, né, porque eles eram contra, a um determinado momento eles foram contra a escravidão, então eles precisaram permitir um comércio mais diversificado, principalmente pela introdução das manufaturas e o surgimento do mercado consumidor. Então, as colônias do norte, por exemplo, elas vão se dividir e vão começar a fazer uns processos como posso falar? De industrialização mesmo. Eles começam a partir para o ponto das indústrias e afins, justamente para conseguir uma renda maior e melhor. Na região sul já é diferente, né? As especificidades geográficas e climáticas já proporcionavam um modelo de colonização diferente. Como o clima da região sul já é mais subtropical, o solo já é mais fértil, as planícies são repletas de rios que consolidavam, né, um modelo de colonização semelhante aos padrões ibéricos. Ou seja, a gente vai ver um sistema chamado plantation. É onde vai estabelecer então as fazendas de monoculturas, produtoras do tabaco, arroz, indigo, algodão, entre outros. E eles vão precisar de uma grande mão de obra, eles vão precisar de uma força de trabalho extremamente grande, e essa mão de obra vai vir justamente da mão de obra escrava, que vai vir lá da África. E compondo, então, esse processo de ocupação, né, tardio, a região central fica marcada por uma economia que mesclava a produção dos agropecuaristas, né, com o desenvolvimento dos centros comerciais manufateiros, né, que são quem estava no norte eram indústrias, quem estava no sul era agropecuária e quem estava no meio não sabia o que era, porque estava um misto dos dois. As primeiras colônias centrais então a aparecer, né, com a fundação das colônias é Delaware e a Pensilvânia. E durante a independência das colônias, essa região teve uma grande importância, né, na organização das ações que deram fim à famosa dominação britânica. E isso tudo a gente vai ver com mais aprofundamento, com mais afinco, nas aulas ao vivo, onde a gente vai trabalhar isso de uma maneira mais concreta, né? Então fica essa aula de hoje
com a colonização inglesa. A próxima aula gravada vai ser da colonização espanhola. E aí a gente se vê. Espero que vocês estejam bem descansados. E é isso, galerinha. Até mais. Aquele abraço no coração de vocês.